Fala galera, sejam muito bem-vindos. Esse é o BetaCast de número 11. Eu sou o Henrique Elias, sou aqui o host do BetaCast, sócio fundador da Beta. Estou hoje com um dos nossos coaches, um cara que é muito simpático, um cara querido por todos os alunos. Não sou eu, é outro cara. E é um prazer estar aqui conversando com ele, um moleque novo, um moleque que está aqui com a gente há já praticamente um ano. E nosso querido Gabriel Antônio, seja muito bem-vindo, Gabrielzinho. Tunico. Se apresente, por favor, Gabrielzinho. Meu nome é Gabriel, tá? Como todos já conhecem aqui no Beta. Sou formado em Educação Física pela Uninove. Recentemente fiz o curso de Level 1 da CrossFit, tá? Esse ano ainda. E também sou formado no Futsal Academy. Também sou treinador de futsal também. Quantos anos você tem, mano? 22, 24. 20? 24. Como você não sabe quantos anos você tem, mano? Caralho, você é mentira, você é do futebol mesmo, hein? Mas você joga bola desde moleque, não? Jogo desde cedo. Mas- Desde uns 6, 7 anos. E aí você fez essa Futebol Academy pra poder ser treinador? Tipo, precisa ter essa formação ou você fez mais porque, tipo, quero aprender mais e tal? Então, tudo começou, tipo assim, desde pequeno eu tive sempre um sonho de ser jogador, como todo moleque pequeno aqui do Brasil já teve esse sonho. Aí, só que conforme foi passando o tempo, acabou não virando algumas coisas e eu tive a oportunidade de trabalhar com futsal. Ainda não era formado, mas acompanhava treino, ajudava no suporte em treinamento e tudo mais, com crianças menores, projeto social e tudo mais. Aí acabou que eu fiquei no clube trabalhando, vinculado com o clube, dando suporte e tudo mais. Aí surgiu a oportunidade de fazer um curso do futsal, como eu estava trabalhando naquela área. O clube chegou a dar esse suporte e fazer o pagamento do curso para me ajudar. Aí eu fiz o curso, aí acabei trabalhando um período na parte de futsal e depois eu acabei saindo e agora eu acabei retornando novamente pro futsal. Mas você não continuou como jogador porque, tipo, não passou em seletiva, coisa assim? Ou porque teve algum, sei lá, algum acidente? Porque, por exemplo, tem um camarada meu, inclusive foi seminarista comigo, que ele chegou a jogar profissional e aí ele sofreu uma entrada que, tipo, ferrou o tornozelo dele, boa, aposenta, já era. Não, sempre quando eu joguei bola, eu acabei tendo a sorte, nem eu, nem meu irmão, de nunca ter lesionado. Não sei se Isso é porque, bom, isso é bom. não sei se porque jogava fofo, alguma coisa, mas desde pequeno, tanto na rua quanto em clube, nada do tipo, eu nunca tive nenhuma lesão. Mas acabou que, tipo assim, eu sempre tive muitas idas e vindas do futebol. Então começava um período, aí por conta de alguns problemas pessoais eu acabava saindo. Aí saía. Aí minha mãe falava que tinha que estudar, eu começava a estudar, aí depois queria jogar bola, aí sempre ficava nessa, entre e sai, entre A e sai. falta de constância. Aí acabou que sempre joguei salão, nunca joguei campo, e acabei, tipo assim, quando chegou a uma idade que não tava nem salão, nem campo, nem nada, fui fazer peneiras, aí eu rodei São Paulo fazendo peneira, acabou que nenhuma eu tive oportunidade, não consegui passar nem nada do tipo. Aí eu falei, pra mim já deu já. Vou estudar. Vou estudar que é o caminho. Era uma boa a gente montar um time dos coaches, porque, ó, você joga, o Vini joga, Uhum. eu engano. Eu já joguei, mas não jogo mais faz tempo. Aí tem o Lee, que se ele não jogar, ele é bom no taekwondo, aí ele bate nos caras, tá bom. E o Tião a gente põe na zaga, não passa ninguém. Dá pra brigar, dá pra É uma brigar. boa. Dá pra competir. A gente deixa o Vitão fechando o gol, já era, mano. É uma boa, vamos Goleiro, fazer pô, isso. goleiro de handball, pô. É Goleiro de verdade, né? handball. Tem que ter um Mas salãozinho. a última vez que ele foi jogar, ele machucou. Eu tenho o dedinho torto, também é todo zoado. E dentro disso, Tuninho, quando que o CrossFit surge na sua vida? O CrossFit meio que eu comecei no treinamento funcional. Que é basicamente A mesma base. É, a mesma base. Então, eu comecei, na verdade, pela musculação. Então, tipo assim, quando eu fui ficando mais velho ali, que eu tava jogando futebol ali com 16, 17 anos,
que eu vi que só a parte técnica, só a habilidade não era compatível, que eu jogava com um menino de 20, 30 anos, tomava só porrada, aí eu comecei a fazer musculação. Aí eu tentei vincular os dois. Aí eu fiquei nessa de musculação por uns 2, 3 anos, que o meu irmão já trabalhava na área, meu irmão também é professor de educação física. Aí eu sempre acompanhava ele, sempre foi meio que meu espelho assim na vida, né? Aí ele começava a me dar um suporte na academia, comecei fazendo a musculação. Aí, aí eu comecei a me especializar. Aí eu fui buscar a faculdade, né? Não virou no futebol, fui estudar. Aí comecei na educação física, aí começa aquela fase de estágio e tudo mais. Aí eu entrei nessa parte da educação física. Aí depois que eu me formei, formei em 2021, só que aí eu consegui pegar o CREF só em 2022. Aí nesse período de 21 para 22, eu já comecei a trabalhar mais na área de treinamento funcional, eu conheci o CrossFit. Que quem conheceu na verdade primeiro foi o meu irmão. Ele começou a se estagiar, ele foi fazer uma aula experimental, acabou gostando e foi fazer um período de estágio. Nessa que ele foi fazer um período de estágio, ele sempre chegava em casa e ficava comentando do CrossFit. Aí, não, é isso, é aquilo, cada dia eu tô aprendendo uma coisa nova, tô correndo, tô levantando peso, tô fazendo ginástica, que é uma coisa que, tipo assim, pra gente não existia, né? Aí ele começou, eu fui fazer uma aula experimental. Só que aí, no box que a gente treinava, tipo assim, era um período, na semana era mais metabólico e tudo mais, e na sexta era um dia específico para LPO. Na minha aula experimental, eu fui no dia do LPO. Na sexta-feira. Na sexta-feira. Foi bom, porque é uma parte mais técnica, querendo ou não, uma parte mais parada. Aí eu fiz, gostei. Aí eu voltei no sábado, que é na parte do aulão, que geralmente é mais movimentado. Aí eu gostei da coisa, aí eu fechei um plano. Aí eu fiz o plano durante 9 meses. Aí eu fiquei naquela, gostando, participei de campeonato. Nesses 9 meses que eu fiz, eu participei do Odd Nation e também participei de um campeonato interno que teve. Acho que foi 1 ou 2 campeonatos internos que teve. Aí eu fui criando gosto. Só que aí, ao mesmo tempo, eu comecei a praticar futevôlei. Aí o meu primo era professor de futevôlei e tudo mais. Aí eu acabei incluindo futevôlei na minha vida. Aí eu fiquei naquela, futevôlei e crossfit, futevôlei e crossfit. Sempre nesse meio termo aí, futevôlei e crossfit. Aí acabou que fechou o plano, aí eu saí do crossfit. Aí futevôlei. Aí eu fiquei uns 6 meses jogando futevôlei. Só que aí eu não praticava nada, não fazia musculação, nem nada do tipo. Aí o corpo já começou a, tipo assim, começa a fazer o crossfit, o corpo começa a mudar, né? Aí comecei a fazer só futevôlei, cadê o físico? Comecei a ficar magro. Aí eu fui voltar. Aí todos aqueles 9 meses de constância, dos movimentos que eu tinha aprendido, começar tudo de novo. Nossa. Aí em 2023 começou essa fase aí de novo. Aí eu comecei a dar sequência. Aí 23, aí chegou na minha vida, praticamente mudou tudo. Tudo que eu fazia antes, agora é tudo CrossFit. Se eu não treino, nossa, meu dia é completamente diferente. Aí eu comecei em 2023, eu voltei a praticar o CrossFit, só que eu queria trabalhar na área. Como eu trabalhava com treinamento funcional, acabava que não era o local que eu trabalhava não era da CrossFit, nem nada do tipo, acabou que eu não tinha eu não podia vincular com o CrossFit. Então, alguns movimentos mais funcionais eu conseguia fazer, mas nem tudo que o CrossFit engloba eu conseguia colocar na prática. Aí eu falei, tá faltando alguma coisa. Aí eu comecei a procurar alguns boxes de CrossFit para poder dar aula. E aí surgiu a oportunidade do Beta. Nunca tinha passado, tipo assim, eu sempre corri na Engenheiro. Sempre sabia que tinha um box de CrossFit aqui no final, mas passava batido por causa da feira, né? Então sempre corria de fim de semana, domingo ou quinta-feira.
Então sempre quando passava tinha feira, acabava nem percebendo, ou passava em horário que estava fechado. Aí eu comecei a pesquisar box de CrossFit, só que eu queria alguma coisa vinculada com CrossFit mesmo. Tá. Não queria alguma coisa... Fosse licenciado. Isso, tudo mais. Queria entrar mais nessa metodologia. Aí eu conheci o Beta, acabei mandando um currículo, fazendo uma aula experimental, vendo como que funciona as coisas aqui dentro. E acabou que tudo aquilo que eu pensava que era CrossFit, mudou tudo. Mudou tudo. Porque eu achava que, tipo assim, era só treinar, era movimentos novos, por exemplo, cada dia aprender um movimento novo, mas não tinha aquele negócio da comunidade. Que aqui é o que praticamente mudou tudo que eu sabia como CrossFit. E o que você vê aqui que tem de diferente, assim, nesse aspecto de comunidade que você falou? Duas coisas bem, bem importantes, assim, que eu encontrei aqui, que, tipo assim, outros lugares que eu treinei ou vivenciei alguma aula experimental, alguma do tipo, eu não encontrei. Uma, se a pessoa chegar aqui, uma pessoa que nunca fez atividade física, nem nada do tipo, ou nunca tinha falado de CrossFit, ou dependente da idade, ela chegando aqui na primeira aula, ela vai ser acolhida. Mesmo que ela não saiba nenhum dos movimentos. Mesmo que ela... Nem ande pra frente direito. É, isso. Nem um aquecimento, nem chegar até ficar com receio de perguntar onde é as coisas, ela vai ser bem acolhida. Porque ninguém vai chegar aqui apontando o dedo, nem nada do tipo. Ela vai ser bem acolhida. Independente do como ela fala, o jeito que ela se comporta, ela vai ser bem acolhida aqui dentro. E outro ponto importante é que, independente do dia que você vir, do movimento que for, vai ter sempre uma progressão para aquele movimento. Independente do movimento que for, se é um burpee, se é uma flexão, se é uma simples barra na força, tudo vai ter uma progressão específica e você, se não chegar naquele movimento final, pelo menos você já deu aquele primeiro passo. Você sabe o passo que você tem que dar até chegar naquele movimento. Não. Então, mesmo se não chegar lá, você vai ter a parte inicial, o meio e o fim. Você sabe que com a constância de você vindo praticar o dia a dia, que a gente sempre fala, 2, 3 vezes na semana, é importante, mas não é o ideal. Não é o ideal. Não é o ideal. Principalmente quando a gente trata de uns movimentos mais técnicos, mais refinados. Se você quer aprender aquele movimento, você tem que ter constância. Quanto mais você faz, mais você aprende. Né? Isso. Não tem como. Isso. Em termos de mentalidade, assim, tipo, da sua vida extra exercício físico, o CrossFit teve alguma influência, assim, mudou alguma coisa no seu jeito de pensar, no seu jeito de agir? Até porque você sempre foi do esporte e principalmente do esporte competitivo, né? Ele contribuiu com alguma coisa nesse âmbito ou fora de esporte também, dentro da sua vida pessoal, coisa assim? Então, na parte, digamos assim, que profissional, que da onde eu vim, que era a parte do futsal, do esporte, duas coisas. Essa parte que eu acabei de falar, de uma progressão para você passar para um aluno, tanto seja uma criança, quanto um adulto, quanto uma pessoa mais idosa, tem que ter essa progressão, tem que saber a fase da criança, saber qual que é a fase do adulto, saber qual que é a fase do idoso. Então isso o CrossFit me ajudou. Tem aquela parte do scaling, que o pessoal fala. Uhum. E também a segunda, que é uma parte que vem do esporte, que eu também encontrei aqui, que é a parte de estratégia. Então não é só você vir aqui, treinar e meter o louco. Que nem o pessoal vai com tudo, deu 2 minutos no relógio, treina de 20 e já morreu. Cavalo de corrida, abriu a porteira. Vai que nem maluco. Então é uma coisa que eu encontrei no CrossFit. Que é essa parte de estratégia. Se é um treino mais for time, você tem que pensar numa estratégia. Se você
se é um treino mais intenso, você pensar numa progressão, num movimento que você vai conseguir manter aquela intensidade num treino curto. Se é um one rep, dá para você se desafiar mais em alguns movimentos e manter uma constância do começo ao fim, não querer meter o louco do começo, manter uma constância do começo ao final. Se é um EMON, você sabe que você tem que manter aquela intensidade que depois você vai descansar. Então, a parte estratégica que tinha no futebol, né? Uhum. Que tinha uma parte do treinamento do futsal. E em termos de mentalidade, é tipo você chegar aqui, abrir mais para aquela parte social. Então, geralmente, quando você chega aqui, você encontra algumas pessoas que chegam e tá no celular ou algo do tipo, mas a maioria quer conversar, quer se abrir. Eu sempre fui apesar de ser do futebol, eu sempre fui um garoto mais fechado, sempre fui mais na minha. Quando eu era pequeno, não gostava de tirar foto, não gostava de falar, não gostava de abraço, não gostava de nada, né? Eu era mais fechadão, Chato, mais né? chucro, assim, digamos. Então, mais chato, mais fechado. E, tipo assim, o futebol foi um começo. Então, tipo assim, como eu tinha uma certa habilidade, eu meio que me destacava e, tipo assim, o pessoal queria eu no time deles. Então, me chamava. E aqui no CrossFit, eu encontrei meio que isso. Tipo assim, apesar de eu conseguir fazer alguns movimentos, aí o pessoal também já abraça, mas também, independente de quem chegar aqui, vai ser bem acolhido. Então, se você chegar aqui com a cabeça de conversar, de se abrir, se expor seus sentimentos, todo mundo vai te escutar, todo mundo vai dar risada, se for para dar risada, se for uma coisa mais sentimental, todo mundo vai te acolher, vai te dar um abraço, um suporte. Até questão de, às vezes lá no grupo mesmo, tô precisando de fazer uma mudança, tô precisando de um encanador, alguma coisa do tipo, sempre vai ter alguém mandando lá uma sugestão, alguém de confiança para te ajudar. Então é mais isso, mais a parte. E a parte mental também tem a coisa da constância. Se reservar um horário para fazer um treinamento. Então isso já muda um pouco da mentalidade, você tem que fazer um planejamento do seu dia para encaixar, porque você sabe que é uma coisa fundamental. Tanto quanto a alimentação, quanto o sono, a atividade física também vai te ajudar. Então é uma coisa tipo, com mentalidade, só essa sementinha que você colhe, que você planta, vai colhendo outras atitudes, outros hábitos que vai te ajudando no dia a dia. Da hora, mano. Hoje você tá como técnico de um time de futsal. Vocês estão ganhando? Como é que vocês estão? Estamos na semifinal. Da hora. É qual o campeonato? O campeonato que a gente está disputando é a Federação Paulista. Então são times de São Paulo todo. Cidade e estado? Cidade e estado. Primeiro a gente joga o Metropolitano, Tá. que é a parte mais da Grande cidade de São Paulo, né? isso. E o estadual, que aí a gente joga mais beirando interior, praia e tudo mais. E essa semifinal é do geral ou é do Metropolitano? Então, o Metropolitano é a primeira fase, é o primeiro semestre. Do segundo semestre a gente joga o estadual. O Metropolitano a gente acabou indo até a bronze. Tá. A gente classificou na bronze no geral, então são 16 times que passam, 16 times. Metade vai para ouro, metade vai para prata e metade vai para bronze. A gente classificou na bronze e acabou perdendo já na primeira parte, nas quartas de finais. E agora no estadual a gente classificou na prata, já teve um progresso, da bronze foi para prata. Por um ponto a gente não classificou na ouro, mas a gente acabou classificando na bronze. Acabou classificando. Já é uma coisa difícil se classificar, a gente classificou na prata. Disputamos as quartas de finais, passamos, e agora vamos disputar a semifinal no feriado, contra o time lá de Pinda. 15 de novembro? 15 de novembro. E aí vocês têm, jogo de ida e volta ou é só um jogo? É tudo jogo de ida só.
Tá. Não é ida e volta, é um jogo só. Na fase de grupo é sempre um jogo dentro de casa, um jogo de fora de casa, mas não é ida e volta. Uhum. Um jogo de ida, um jogo de volta. São 15 jogos. E agora na fase do mata-mata é definido meio que pela melhor campanha. Entendi. Então o primeiro pega o oitavo, o segundo pega o sétimo e assim por diante. E os de cima da tabela que dão um mando de jogo? Ou não? Isso, Tá. isso. Aí é um jogo só. Se empatar no tempo normal, não tem pênalti nem nada do tipo, vai para prorrogação. Se empatar na prorrogação novamente, aí quem ganha é quem teve a melhor campanha. Caraca. Então quem vai, tipo assim, vocês se classificaram em primeiro, vocês vão para todos os jogos podendo empatar, entre aspas. Sim, sim. Se você empatar na prorrogação, você leva. Tá. E qual a idade da molecada que joga? Ou não é molecada? Essa competição, ela vai do 7, sub-7, são meninos de 6 anos, até o 18, são meninos de 17 e 18 anos. Essa competição que é iniciação, base, iniciação e base. Tem o profissional, que é sub-20 e o profissional, mas aí esses já são outras regras, outros campeonatos. Tá. Esse que eu estou comandando são meninos de 16 anos, são meninos de 15 e 16. São 2008 e 2009. Mas os moleques, eles são comprometidos pra caramba com futebol ou tem uns mais difíceis de lidar lá? Ah, sempre tem aquele meio termo. Sempre tem aquele... É mais fácil treinar os moleques lá ou dar aula aqui? Ah, são critérios diferentes. São critérios diferentes. Lá tem uma coisa que é mais na adolescência, sabe tudo, né? Você tem que ficar provando que eles meio que não sabem ou deixar eles errar de propósito mesmo para aprender. Uhum. E aqui tem aquela coisa tipo que a pessoa às vezes está começando, aí você tem que dar todo aquele suporte para ela ter o nível de aprendizado. Sim. É claro que tem umas pessoas que já sabem, aí essas daí você tem que dar aquela cutucada. Você é estilo jogador, né? Responde sem responder. Não, o time jogou bem, mas a gente não conseguiu aí o resultado, mas conseguimos um ponto aí, se manter na tabela de classificação. Entendi. Jogador. Teninho, o que você está buscando agora no seu lado profissional e de atleta? Você busca competir? Você não pensa em competir? Tem alguma competição-alvo? Como profissional, você quer se desenvolver mais em alguma área específica? Tem alguma coisa assim rolando? Não, em questão de profissionalismo e o lado atleta, eu vou mais pro lado profissionalismo. É um lado que eu acho que eu mais... Vou melhor. Tá perdendo pros tiozinhos, né? Acho que eu vou melhor desse lado de cá. Mas do lado atleta, claro que sempre que tem uma competição, dá aquela vontade de participar e tudo mais, independente da competição. Mas por questão de agenda, por estar nesse meio do futebol ainda, como as competições acabam sendo no fim de semana, Não tem bate, algumas né? competições que eu ainda tenho que ficar pontualmente escolhendo. Mas claro que eu queria participar demais. Das competições que eu participei foram incríveis, até pelo estar aprendendo e tudo mais. E pelo lado profissional, eu quero me dedicar um pouco mais, mas seguindo um pouco mais a linha da CrossFit. Claro que eu vou buscar uma pós-graduação mais para frente de fisiologia, de biomecânica do movimento e tudo mais, mas também eu quero ao mesmo tempo ir para algumas áreas de CrossFit. Então agora eu me formei no Level 1, Level 2 eu estou querendo fazer, porque acaba que o nível 1 é mais conhecer a parte da metodologia, os movimentos mais básicos e tudo mais, e o Level 2 acaba sendo mais a parte de ensino. Então, eu quero fazer esse Level 2, até pela questão dessa parte de ensino, mas também, mais para frente, eu quero ir para uma parte de ginástica, uma parte de endurance, uma parte de LPO, mais voltada para o CrossFit, porque é onde eu estou trabalhando. Não adianta ir para uma parte de LPO, de um levantamento olímpico
que não acompanha a Mais mesma... para competição olímpica. Isso, não uma coisa mais específica. E você aplica um pouco da metodologia do cross quando você vai dar aula para os moleques lá, de treinamento e tudo mais? Porque você dá aula de treinamento para eles também, ou não? Acaba que depende muito da agenda, porque eu acabo que não tendo todo esse tempo de aula na semana para estar com eles. Entendi. Como eu falei para vocês que a gente disputa do 7, do sub-7 ao 18, Uhum. são bastante grupos. E a gente tem duas divisões. A gente tem a segunda divisão, que é a prata, que é a que eu comando, e tem a ouro, que é a primeira divisão. E fora isso tem a iniciação. Aí fora a iniciação tem a escolinha, e fora a escolinha tem um projeto. Então é bastante turmas para encaixar na agenda. Então sempre quando sobra um espaço na agenda, que eu consigo conciliar com o cross, que é o do aula e tudo mais, aí eu dou um treinamento específico. Uma parte mais física e tudo mais. Mas o que eu costumo mais fazer, seguindo a linha da metodologia e tudo mais, é mais a questão de progressões. Entendi. Então eu sempre entro com aquecimento, do aquecimento eu faço uma parte mais específica com eles, do que eu quero e tudo mais, do que eu vou querer em aula e tudo mais. Aí a gente vai para uma parte de jogo reduzido, aí depois da parte final a gente vai para um coletivo buscando uma parte mais específica para o jogo em si. Entendi. E no final a gente fala mais sobre como foi o jogo. Então meio que segue uma progressão, como segue a linha Eu perguntei porque uma das coisas que me fez começar no cross é porque eu queria estar mais preparado para jogar bola. Eu nunca fui para essa lado profissional e tudo mais, mas eu sempre gostei de jogar. E eu queria estar mais preparado. E treinar cross me fez jogar melhor. Não necessariamente jogar melhor, né? Em relação ao drible e tudo mais. Mas eu jogava salão bastante com os moleques da igreja e jogava society com a galera do colégio. Então eu comecei a aguentar mais tempo correndo no society. E pro salão eu treinava muito shutter run, né? Para ter essa pegada específica de tipo, bater 50 metros, descansa 30 segundos. 50 metros, 30 segundos. Que é como eu fazia muito essa jogada de correr, né? Para pegar a bola e tudo mais. De pivô e tudo mais. E comecei a treinar muito força, tá ligado? Pra chutar. Tanto que eu tava saindo do seminário, a gente foi jogar bola, o último dia que eu ia jogar bola com os moleques lá, a gente foi jogar um salão. Isso eu não treinava cross na época, mas eu sempre gostei de ter perna forte, tá ligado? E eu já tinha um chute meio forte. Puta, eu fui disputar uma bola com um camarada, virei o pé dele que ele girou assim, tá ligado? Eu exagerei um pouquinho. E aí depois quando eu fui treinar cross, eu nunca fui muito, tanto que o Rod, que treina aqui com a gente, jogava comigo lá na igreja e tal, os moleques que vieram tocar no fim de ano, são tudo lá da igreja, e tem um Mosquito que toca cavaco e tal, que ele jogava com a gente também, e os caras são habilidosos, da drible e tudo mais. E eu sempre fui o cara mais rápido e chute forte. Então, mano, eu pegava a bola, corta pro lado e sai da frente, tá ligado? Eu vou sentar o pau. E aí o cross me ajudou nisso, por isso que eu perguntei até se os moleques faziam coisa disso, de treino explosivo, de usar potência e tudo mais. Eu acho que vale bastante a pena pra eles. Sim, sim. É uma coisa que eu já penso para colocar para uma próxima temporada, se eu for ficar lá. Depende da presidência e tudo mais. Mas é que nem eu falei para você, é que o CrossFit entrou muito recente na minha vida. Não é uma coisa que nem vocês aí, 10 anos, 8 anos aí no meio do CrossFit. Querendo ou não, eu comecei a fazer CrossFit em 2022. 2 anos. 2022. Que eu comecei a acompanhar, a ver CrossFit e tudo mais, tem um ano e meio. Um ano e meio. Então, toda aquela vivência de CrossFit Games, de Open, de saber nome de atleta e tudo mais, qual competição. Para mim, toda competição que vocês falam é tudo novo. Tirando as que eu participei, é tudo novidade. Fazer vídeo, gravar, e daí, tipo, uma vivência que tá começando agora para mim.
escrever o meu primeiro Open, que eu me inscrevi esse ano e tudo mais. Acabei indo na Copa Sur agora É esse verdade, você foi lá no ano e Rio, tudo né? mais. Então foi aquela primeira vivência que eu tive. Então foi uma coisa muito recente. Então, tipo assim, mais para frente, colocar como metodologia, assim, aperfeiçoar, que nem eu falei, estou procurando outras áreas, uma parte de endurance e tudo mais, é uma coisa que pode ajudar nessa outra área também. Da hora. E como que é o Toninho pessoa, assim? Como é sua relação com Deus, por exemplo? Com Deus, vou te falar que eu tô devendo para ele ultimamente. Ser sincero, não dá para mentir para ele, né? Mas desde pequeno eu sempre fui bem ligado com a religião. Minha mãe falou, pode fazer tudo na semana, mas domingo você tem que estar na igreja. Domingo tem que estar lá. Então, tipo assim, sempre de domingo, nem todos, porque minha família também sempre naquela vai e volta, ia de domingo na igreja. Aí rezava a missa e tudo mais. Aí depois eu fiz o meu batizado, eu fiz batizado quando era bebê, né, e tudo mais. Aí depois eu fiz a catequese junto com a crisma. E daí eu já tinha acho que uns 16, a crisma e a catequese. Aí a partir do momento que eu fiz a crisma e a catequese, que eu tinha que ir lá na semana, tinha que ir lá de fim de semana, o meu vínculo com Deus, que eu fui entendendo mais as coisas como funciona, foi aumentando o meu significado com a palavra, com Deus e tudo mais. Até a questão da parte da pandemia e tudo mais, sempre fui muito ligado assim com Deus, mas sempre naquelas indas e vindas. É aquela coisa que a gente faz, né? Quando tá mal, se apega. Quando as coisas tá boa, meio que Deixa que daqui eu comando. mas é uma coisa que eu sinto falta, assim. E, tipo assim, eu tinha bastante costume de ler a Bíblia todos os dias, fazer uma meia hora, uma horinha de pensamento, assim, tudo mais. Mas é uma coisa que, de um tempinho pra cá, eu acabei deixando de lado, mas é uma coisa que eu quero voltar. Só começar, né, irmãozão? E é uma coisa que parece que é uma conexão, não sei se é por ser um pouco mais, como eu falei, mais fechado. Eu sempre, desde pequeno, eu senti que tinha alguém sempre comigo, sabe? Tinha alguém meio que falando comigo, alguém meio que me guiando para que lado ir, para que passo. Ah, com essa pessoa você não vai dar certo, tipo assim, um convívio com certos amigos não vai dar certo, mas se for para ser esse lado aqui, esses amigos vão te fazer encaminhar para ir mais longe. Então eu sempre senti, tipo assim, sempre eu nunca fui uma coisa mais imediata. Sempre eu Uhum. fiz aquele momento mais reflexivo. Por exemplo, vou colocar na mão de Deus e vamos ver para onde ele vai me guiar. Entendi. E acabou que, tipo assim, me livrou de bastante coisas e colocou eu em grandes oportunidades, assim. Fez eu vivenciar bastante coisa no futebol, que era um sonho que eu não consegui, mas na parte profissional eu já consegui chegar mais longe do que eu fui quando era jogador. No, conseguiu fazer eu conhecer o CrossFit, e é uma coisa que minha família também está começando a conhecer, meu irmão já está com boxe também, então está conseguindo, Deus encaminhou para essas coisas, duas coisas que estão fazendo eu me unir. Em questão pessoal dentro de casa, que sempre teve muitos conflitos, de um tempo para cá, não sei, questão de oração, tá mais serena, mais umas coisas calmas e tudo mais. Então, acho que tudo é Deus colocando a mão assim e guiando assim a Com gente. certeza. Mano, eu acho que a decisão tem que acontecer, e você querer estar perto, o passo tem que ser dado, e a vantagem é que diferente de, por exemplo, sei lá, um amigo que você não fala há muito tempo, você deixou de visitar e tudo mais, você tem que chegar, se explicar, pedir desculpa. A gente sabe que é um pai com um amigo que você chega e fala assim,
foi mal, até ele falou, não, tá tudo bem, senta aí, vamos seguir, esquece, passou o sangue. E até o que você falou dessa conexão de você ouvir alguém te guiando e tudo mais, eu penso que, assim como um rádio, se você não tá sintonizado nele, você não ouve, tá ligado? Ele pode até estar falando. É a mesma coisa que você vê, por exemplo, você vai em competição com seus moleques, tem um monte de gente gritando pra eles o que fazer. E aí quando você grita, o moleque sabe, pô, esse aí é o meu treinador. É essa voz que eu tenho que ouvir, tá ligado? Mas por quê? Porque eles têm convivência com você. Eles têm intimidade com você. Então, em campeonato de cross, você vê 60 pessoas gritando, o cara olha pro treinador e o treinador fala, faz tal coisa, ele faz. Porque ele tá... Então, da mesma forma, acho que é criar essa intimidade, tá ligado? E é o dia a dia, tipo, colocar como prioridade, beleza, vou levantar 10 minutos mais cedo, que seja para ler a Bíblia, para fazer o que eu tenho que fazer, minha oração. Já faz diferença. Parece que você sai de casa mais seguro, sabe? E às vezes até, mano, você vai um bom tempo, você passa indo de um lado pro outro, né? Tipo, andando e tal, não sei o quê. É usar esse tempo também. Foi ouvindo os salesianos, de Dom Bosco. Ele falava que a oração dele era enquanto ele estava trabalhando. Enquanto ele está trabalhando, ele está orando. Uma coisa que eu peguei meio hábito é, por exemplo, de casa para cá, eu venho na moto e eu rezo 2 dezenas do terço. Pum. Na volta, mais 2 dezenas. É o tempo, tá ligado? Uhum. Se eu correr muito, talvez não dê as 2 dezenas. Então eu sei que eu não posso correr. Mas é, tipo, às vezes, pra você começar a encaixar no seu dia, tá ligado? Outra coisa também que sempre me apeguei, tipo assim, todo ano eu tenho que ir na Aparecida, assim. Sou dentro da religião católica e tudo mais. E é uma coisa que minha mãe e meu pai sempre me ensinaram, assim, tipo, Ave Maria, Nossa Senhora e tudo mais. E também seguir a linha de Deus. Que minha mãe era mais focada na igreja, uma coisa mais presencial. Meu pai, mais estilo mais fechado, tipo assim, ele gostava mais de rezar a Bíblia, rezar lá pros santos dele, só que acompanhar mais as missas pela TV e tudo mais. Só que eu acho que é completamente diferente, independente tipo, de ser o mesmo foco, eu acho que É diferente, o presencial o toque é diferente de uma videochamada. Nunca vai ser a mesma coisa. Nunca vai ser. Meu irmão, uma mensagem que você queira deixar pra galera que está assistindo o podcast, seja do cross, seja de vida, seja do que quiser. O espaço é seu, fale, a câmera é sua, manda ver. Uma mensagem que eu quero deixar é que sempre vai existir tempo para tudo, tá? Só depende da sua prioridade, beleza? Então, se você quer focar na saúde, quer focar na espiritualidade e tudo mais, coloque como prioridade, tá? E só focar que dá certo. Fechou, meu irmão. Te agradeço. Obrigado pelo papo. Gosto muito de você como pessoa, como profissional, como nosso professor. A gente recebe diversos elogios seus no dia a dia. Então, te agradeço por toda a sua dedicação. Como pessoa, todas as vezes que a gente treina junto, você é uma boa pedra no sapato para correr atrás. Então, isso é muito legal. E obrigado por ter topado. Obrigado por esse papo. Obrigado pela oportunidade também. Isso daqui já é uma etapa muito longe do que eu imaginava quando era mais novo. Como eu falei, eu era uma pessoa extremamente fechada. Gravar um podcast, ser filmado, tá conversando assim, normalmente uma pessoa assim, é uma coisa que quando era pequeno já era completamente diferente. Então, da hora. Que bom. Só progresso. Fale cada vez mais, irmão. Valeu? Bora. Fica com Deus. Obrigado você que assistiu. Se você não viu os outros episódios, assista. Estão todos fenomenais. A gente se vê no próximo. Fique com Deus. Um grande abraço. Tchau. É isso, meu irmão? É isso. Tá vendo? Nem doeu, pô. Só tem que trocar de camisa.